Desidrose e hiperidrose. É sobre isso que estamos conversando no programa Pensa Saúde de hoje. Já chegaram várias perguntas e a sua também ainda dá tempo. É só ligar para a gente, 3209-0119. E para participar desse programa hoje, responder as nossas perguntas e as suas, estão conosco hoje a dermatologista doutora Rosimeire Pimenta, o cirurgião torácico doutor Leonardo Brandi Rodrigues e a endocrinologista doutora Simone Magnavita Sabino Campos, todos cooperados da Unimed BH. Chegou aqui na verdade, a Patrícia do Funcionários, ela gostaria de fazer um comentário. A gente leu aqui seu comentário e até os médicos aqui orientaram que você ligue para 08000 303003. Estou repetindo, 08000 303003. Acho que você deve relatar tudo isso, o seu 08000 303003, que é o telefone que você deve entrar em contato. E no bloco anterior a gente finalizou falando de tratamento e ia entrar até em cirurgia. E aí, por coincidência, ou não, chegou a pergunta aqui do Roberto do bairro Boa Vista. Ele diz o seguinte, que ele transpira demais, ele tem 49 anos e isso deixa ele muito constrangido. Ele pergunta se existe cirurgia para resolver esse problema e se o SUS cobre essa cirurgia. E aí existe cirurgia, né, doutor Leonardo? Sim, Roberto, que o importante, eu acho, é colocar alguns detalhes que são bem importantes antes da gente chegar no ponto da cirurgia. A primeira coisa que tem que ser vista é identificar se realmente o que você tem é hiperidrose ou uma sudorese generalizada. Para sudorese generalizada, a gente não vai ter como fazer o procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico ele é direcionado especificamente para hiperidrose localizada, que é o que a gente tem comentado aqui. Então, vai por tudo aquilo que a gente falou, das características do suor, dos locais e tudo mais. Ele não fala aqui onde, né? Exato. Então, a primeira coisa é uma boa avaliação para ver se realmente existe ou não indicação de um tratamento para hiperidrose. Inicialmente, a gente começa com os tratamentos menos invasivos, como a doutora Rosimeire comentou, até que, não tendo resultado satisfatório, a gente chega no ponto do tratamento cirúrgico. Bem, o que é a cirurgia para hiperidrose? Eu não consigo chegar lá no cérebro e consertar o erro, na verdade, que causa a hiperidrose. Então, a tentativa na cirurgia é de cortar o caminho entre o estímulo que está vindo lá do sistema nervoso simpático até o órgão-alvo, no caso a mão ou a axila. Então, esse é o papel da cirurgia. Só para poder entender, porque às vezes a pessoa, ela geralmente, o suor dela, a hiperidrose dela é mais concentrada, por exemplo, ou só nas mãos, ou só nos pés, ou só na axila. É muito comum o suor nesse tipo de hiperidrose localizada, o suor nas mãos ele é muito comum. Depois a gente vem o suor nas mãos e planta dos pés. Pode ter só o suor axilar, uma combinação palmar e axilar. É bem variável as formas de apresentação, mas normalmente nesses pontos específicos. E é importante identificar, porque para cada um tem falando de cirurgia, para cada um é uma mesma cirurgia, mas em pontos diferentes que ela deve ser realizada. Parece que a gente tem imagem aqui de alguns pontos que podem ser utilizados, esse caminho do nervo, que o nervo percorre. Depois eu vou pedir para colocar aí a imagem. Para identificar. Então, a cirurgia, como é que ela é feita? Uma vez que identifica-se que o paciente pode ter benefício com a cirurgia, eu normalmente explico com detalhes. Então, diferente do que muita gente pensa, não é uma cirurgia simples. Ela, embora seja uma cirurgia muito segura, que tem menos de 1% de complicações, né, é uma cirurgia que eu preciso entrar no tórax, ao redor do pulmão, né, fazer com que esse pulmão murche, para eu poder identificar onde está o nervo, a cadeia simpática, o local exato e fazer um corte nessa cadeia. Isso pode ser feito um corte, pode ser colocado um clipe, pode ser retirado o gânglio. Então, tem várias formas de abordar essa cadeia com os mesmos resultados, né? Então, uma vez feito isso de um lado, o pulmão volta a funcionar, eu vou do outro lado, faço a mesma cirurgia, né? Então, é uma cirurgia segura, mas eu tenho que violar as duas cavidades. Bem delicado. Né? Exato, com anestesia geral e tudo mais. O paciente usualmente fica internado no mínimo 24 horas, correndo tudo bem, estando tranquilo no dia seguinte, ele tem condição de ir para casa. O pós-operatório costuma ser um pós-operatório tranquilo, você não precisa ficar de repouso absoluto em casa, o que deve evitar esforço físico, né, por conta de dor, inclusive. Mas é uma cirurgia dolorosa,
Porque imagina que toda vez que você respira fundo, o seu pulmão encosta no local operado. Tá. Então é uma cirurgia que dói. Só dói para respirar. Só para respirar. Qualquer coisa. A cirurgia geralmente por videoscopia, né? Isso, a cirurgia é interessante, ela começou há muitos anos atrás. Foi inicialmente feita aqui no Brasil pelo Dr. Peter Cooks, que inclusive é um ortopedista. E ela era feita de forma totalmente diferente do que a gente já faz hoje em dia, a gente evoluiu muito. E hoje a gente faz uma videocirurgia, onde faz incisões de meio centímetro, a gente entra com a câmera, aí ou eu uso uma câmera que já tem por dentro dela o local para entrar com o eletrocautério e tal, para fazer o corte do nervo, ou fazem 2 incisões para poder chegar lá onde precisa. Entendo. Mas a gente consegue ver muito bem, com muita segurança, a região que a gente está, e isso contribui para ter uma menor dor. Certo? E isso tem indicação de idade ou contraindicação de idade, essa cirurgia? Não. Normalmente, o adulto jovem é o que mais chega no nosso consultório, até porque hoje em dia, como a informação, e esse programa aqui, obviamente, ajuda muito para isso, é o que mais importa, a pessoa saber que ela tem uma doença e que essa doença tem tratamento. Então, hoje em dia, a facilidade para isso faz com que essas pessoas cheguem já jovens mesmo ao consultório, mas não há contraindicação. O problema é que, à medida que a pessoa vai ficando mais idosa, você pode ter algumas comorbidades que podem aumentar os riscos da cirurgia. E aí tem que se pesar. Tá. Outras complicações. Exato. Que não... Mas da simpatectomia em si, não. Tem simpatectomia algumas... é o nome. Exato. Aí, ainda falando dessa cirurgia, a partir do momento que você fez a cirurgia, por exemplo, você tinha um problema, era mais plantar, era palma da mão, vamos supor, palma da mão e plantar, você fez a cirurgia voltada para essa área. Existe algum risco de, por exemplo, essa sudorese migrar, você ter uma sudorese compensatória em outro local? É ótimo, Márcia, porque até, se eu não me engano, foi em 2006, teve o primeiro congresso internacional de simpatectomia, que foi aqui no Brasil, eu até estava lá, foi em Porto de Galinhas. E o problema começou que cada um chama de uma coisa, cada um indica a cirurgia com um nome diferente, e uma coisa que se falava era hiperidrose compensatória. Na verdade, esse termo ele foi completamente abandonado e entrou, como você mesma colocou, como sudorese compensatória, porque é diferente, não é mais a doença hiperidrose que a pessoa tem. Então, o que pode acontecer? E isso deve ser muito bem explicado para o paciente antes da cirurgia. Hoje em dia, já no último consenso que tem, que não é tão novo, é de 2011, mas eles já colocam que a sudorese compensatória ela não é uma complicação, ela seria uma consequência da cirurgia. Por quê? Tá. Acontece em algumas séries 60% a 65% das pessoas. E os mecanismos para explicar isso são um pouco controversos, mas o que é mais aceito, uma forma simples de entender, seria o seguinte: o seu cérebro está mandando uma informação para a sua mão suar. A sua mão devolve a informação para o cérebro falando assim, eu já estou suando, pode parar. Né? Isso é chamado feedback negativo. Quando eu secciono o nervo, a informação do cérebro não chega mais na mão. Em contrapartida, da mão não volta para o cérebro. Então, ele dá esse estímulo do suor, o corpo vai reagir cada um da sua maneira. E em cerca de 50% a 60% das pessoas ocorre a sudorese compensatória. É um tipo de suor que normalmente é abaixo do nível onde foi feita a cirurgia. Usualmente ele tem um local de predileção, que pode ser no abdômen, pode ser nas costas, pode ser na virilha, normalmente é um desses locais. Pode ser leve, moderada ou severa e cerca de 85% a 90% das pessoas que apresentam leve a moderada, certo? E a pessoa vai conviver com aquilo. Porque às vezes é até menos constrangedor, por exemplo, você ter um suor nas costas do que quando você tinha na mão. Sabe o que é mais interessante? A sudorese compensatória não está ligada diretamente à satisfação da cirurgia. Eu tenho pacientes que tiveram, felizmente foram poucos, mas assim, que tiveram sudorese compensatória significativa e mesmo assim ficaram satisfeitos com o resultado da cirurgia, certo? Então isso depende, é a variação pessoal de cada um, do que incomoda e o que não incomoda, né? Mas o mais importante é o paciente saber que isso pode ocorrer, por quê? Como eu estava falando do Botox, que tem a vantagem, por exemplo, de não ser definitivo, a cirurgia é definitiva. Então, se você teve a sudorese compensatória, eu não tenho como desfazer a sua cirurgia e nem fazer uma outra para curar a sudorese compensatória. Existem até alguns medicamentos que a gente tenta, mas o resultado não é tão bom. Entendi. Né? Então, você tem que ir para a cirurgia sabendo tudo o que pode ocorrer. Tem que estar ciente dos resultados, na maioria muito bons.
Daqui a pouco a gente volta para responder as perguntas que chegaram de casa e também falar sobre a desidrose. Um rápido intervalo, mas fique com a gente, a sua pergunta vai ser respondida no próximo bloco. Voltamos em instantes.